A noite de luta. Jacó saiu de Padã-Arã em obediência à instrução divina, mas foi com muitos pressentimentos maus que ele repassou a estrada em que havia fugido 20 anos antes. Seu pecado por ter enganado seu pai estava sempre diante dele. Depois que Jacó havia fugido, Esaú considerou-se agora como o único herdeiro, e a notícia da volta de Jacó despertaria o temor de que ele viesse reclamar a herança. De novo o Senhor concedeu a Jacó um sinal do cuidado divino. Enquanto ele viajava, 2 exércitos de anjos celestiais pareciam cercá-lo atrás e adiante, avançando com seu grupo, como que para protegê-los. Gênesis 32, verso 2. Jacó enviou então mensageiros com uma saudação conciliatória a seu irmão. Mas os servos voltaram com a notícia de que Esaú se aproximava com 400 homens e não enviava nenhuma resposta à amigável mensagem. O terror então invadiu o acampamento. Jacó temeu muito e angustiou-se. Gênesis 32, verso 7. Agora eles haviam chegado ao rio Jaboque. Jacó decidiu passar a noite em oração. Deus poderia abrandar o coração de Esaú. Em Deus estava a única esperança do patriarca. O pensamento mais amargo de Jacó é que o próprio pecado é que acarretara esse perigo sobre os inocentes. Subitamente uma mão forte foi posta sobre ele. Julgou que o inimigo estivesse procurando matá-lo e esforçou-se para desvencilhar-se dos punhos do assaltante. Nas trevas, os dois lutaram pelo predomínio, mas nenhuma palavra se falou. Porém, Jacó empregou toda a força. Não afrouxou seus esforços nenhum momento. Os pecados de Jacó se levantavam diante dele para o separarem de Deus. Mas Jacó se lembrou das promessas de Deus e de todo o coração pediu misericórdia. E a luta continuou até perto de romper o dia, quando o estranho colocou o dedo à coxa de Jacó e o patriarca ficou manco. Ele soube então que estivera em conflito com um mensageiro celestial. Era Cristo, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. Agora ele estava inválido e sofria uma terrível dor, mas não o quis largar. Arrependido e quebrantado, pegou-se ao anjo, chorou e suplicou. Oséias 12, 4. Invocando uma bênção. Ele tinha de ter certeza que seu pecado estava perdoado. O anjo, que era Jesus, experimentou livrar-se, mas Jacó insistiu. Não deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32, 26. Se Jacó tivesse falado com presunção, ele seria instantaneamente destruído. Mas a confiança de Jacó era a confiança daquele que confessa a sua própria indignidade, mas confia na fidelidade de Deus. Oséias 12, 4 diz que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Pela humilhação, esse pecaminoso mortal prevaleceu com a majestade do céu. O segredo aqui está na humilhação. Jacó tinha recebido a bênção que anelava. Seu pecado fora perdoado e ele não tinha mais medo de encontrar seu irmão. Durante a luta noturna, outro mensageiro celeste foi enviado a Esaú. Em sonho, Esaú viu as aflições de seu irmão e viu também que ele estava rodeado pelos exércitos de Deus. Esaú então deu ordem aos soldados de não fazerem mal a Jacó. Quando eles se encontraram, Esaú, à vista daquele sofredor coxo, correu-lhe ao encontro, abraçaram-se, beijaram e choraram. Ao olharem para essa cena, os rudes soldados de Esaú ficaram tocados. Mas o que os soldados não imaginavam é que a fraqueza da enfermidade de Jacó tornara-se a sua força. A experiência de Jacó representa a prova pela qual o povo de Deus passará poucos momentos antes da vinda de Cristo. Jeremias 30, de 5 a 7. Mas o povo de Deus vai se apoderar da força de Deus, e assim como Jacó lançou mão do anjo, farão.
Se Jacó não se houvesse arrependido previamente do pecado, Deus não poderia ter ouvido sua oração. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados serão vencidos por Satanás. Quanto mais honrada a posição, mais ofensiva é a sua conduta aos olhos de Deus e mais certa a vitória de Satanás. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte da oração.